o Espírito Santo pediu para mim estar compartilhando uma experiência que eu tive com ele. No final do ano passado, eu tive uma experiência, e sempre que eu tenho uma experiência espiritual, eu pergunto para o Espírito Santo se eu posso compartilhar, ou às vezes ele pede para mim estar compartilhando. E essa experiência aconteceu enquanto eu estava em oração. Porque, normalmente, o Espírito Santo sempre me treina na dimensão da oração. E sempre que eu entro nessa dimensão da oração, o Espírito Santo me treina, me ensina, fala comigo. E então, nesse dia, novamente, eu ia entrar nessa dimensão da oração para ter um relacionamento com Deus e ali ser treinada pelo Espírito Santo. E então, naquele dia, eu tive um arrebatamento. E para quem não entende muito sobre arrebatamento, existem 2 tipos de arrebatamento. O arrebatamento de sentidos e o arrebatamento de espírito. O arrebatamento de sentido, normalmente, é a sua mente que é arrebatada. E então, só a sua mente, o seu corpo fica e sua mente é arrebatada e o seu sentido da sua mente é arrebatado, então você começa a ter visões e revelações de Deus, Deus te começa a mostrar coisas do céu, sobre coisas do inferno, e Deus vai te mostrando, apenas com a sua mente, o seu sentido da sua mente é arrebatado e você começa a ter visões de Deus, Deus começa a te mostrar coisas e começa a falar para você sobre o mundo espiritual, te mostrar coisas do céu, e tantas outras coisas. Esse é o arrebatamento de sentido. E tem o arrebatamento de espírito, que no arrebatamento de espírito é o seu espírito que sai. O seu corpo fica, mas é o seu espírito que sai. E o arrebatamento de sentido, ele é mais profundo. Por quê? Porque quando o seu espírito é arrebatado, você consegue sentir, tocar, você consegue se movimentar, diferente do sentido, porque é só o sentido, mas quando você está em espírito, mesma coisa que você está aqui na Terra, você consegue andar, consegue se movimentar, consegue tocar essas coisas, porque é o seu espírito, o seu corpo espiritual que é arrebatado. Então você consegue se mover normalmente quando você se move aqui na Terra. Então, nesse dia foi assim, eu tive um arrebatamento de espírito. E então eu comecei a andar nessa dimensão da oração, que fica lá no céu. Eu comecei a andar nessa dimensão da oração, falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo disse assim, olha, eu vou te levar até um jardim. E ele começou a falar sobre esse jardim. Então, eu comecei a conversar com o Espírito Santo, e eu disse assim, mas por que todas as vezes que a gente vem aqui, a gente sempre caminha, anda? Por que a gente não pode voar como os anjos? Porque os anjos voam, por que a gente não pode voar? Não seria mais rápido? Então, o Espírito Santo olhou para mim e disse assim, então voe. Aí, naquela hora, como se eu tivesse assim travado, eu disse assim, mas como que eu vou voar? Porque aí já veio aquelas coisas assim, de, como todo ser humano, né? A gente nasce, cresce, e a gente já nasce e cresce sabendo que ser humano não voa. A gente não voa. Então ali veio tudo isso. Eu falei assim, não, mas ser humano não voa. E assim, eu como se eu tivesse me travado ali no mundo espiritual, eu não conseguia. E o Espírito Santo fala, voa. Você está em espírito, voa, mas assim, eu não conseguia. Parecia que eu estava tão na carne que eu falei assim, não, eu não consigo, isso é impossível. Isso é impossível, eu não consigo. E o Espírito Santo falou assim, simplesmente voe. E eu tentando, falei assim, não, mas ser humano não voa. E eu tentando usar a fé, mas a mente lógica não deixava, dizendo assim, não, ser humano não consegue voar, você não pode voar, isso é impossível. E mesmo tendo essa experiência espiritual, parecia que eu não conseguia me desligar da terra, não conseguia usar a fé para dar esse passo maior. Então o Espírito Santo disse assim, peraí que eu vou te ajudar. De repente, o Espírito Santo veio sobre mim, e de repente, todo medo, toda dúvida, todos aqueles porquês, e como eu iria fazer aquilo, desapareceu. E quando o Espírito Santo veio sobre mim, eu comecei a flutuar. Comecei a flutuar e comecei a voar, igual os anjos. E eu fiquei ali flutuando e voando, e o Espírito Santo disse, viu? É assim que acontece. Eu não preciso da sua capacidade, eu preciso que você confie, e eu preciso que você tenha a mim como seu Deus, porque todos os momentos que você tem fé e confia em mim, não é a sua capacidade, porque eu não chamo pela capacidade, eu não faço através da capacidade humana, eu faço através do meu poder. O importante não é a sua capacidade, o importante é quem está com você. Sozinha você não ia conseguir mesmo, mas quando eu estou com você, você consegue. Por exemplo, lembra de Moisés? Quando Deus chamou Moisés, Moisés também se achou incapaz. Quando Deus chama ele para ser o libertador de Israel, ele se achava incapaz. Ele disse, não, Deus, eu não tenho capacidade diante do quê? Diante do faraó, dos deuses do Egito. Ele disse, não, eu não tenho capacidade, eu não consigo falar. E ele se achava incapaz de ser o libertador de Israel. Mas como o Espírito Santo me disse, o importante não é a capacidade do homem, mas sim quem está com o homem, sim quem está com você.
Moisés, ele se achava que não tinha capacidade para aquilo, mas o importante não era a capacidade dele, mas quem estava com ele. Quem estava com ele que iria operar os milagres? Quem estava com ele que iria fazer sinais e maravilhas através dele? Não através da capacidade dele, mas quem estava com ele. Então o importante não é se você tem uma capacidade, se você acha que você tem capacidade, ou se você acha que você não tem capacidade, o importante não é isso. O importante de tudo é quem está com você. Porque quem está com você vai te capacitar. Quem está com você é que vai operar os milagres, que vai operar os sinais e maravilhas, é quem está com você. E quando Deus está com você, todas as coisas são possíveis. Quando o Espírito Santo está com você, todas as coisas são possíveis. Então o importante não é a capacidade humana, não é a capacidade se você acha se você tem ou se você não tem. O importante é se Deus está com você. Porque se Deus estiver com você, o milagre vai acontecer. Se Deus estiver com você, o sobrenatural vai se manifestar. Se Deus estiver com você, sinais e maravilhas vão acontecer. Por quê? Porque o importante não é a sua capacidade, o importante é quem está com você. E naquele dia eu entendi que o importante de tudo não é a minha capacidade humana, mas quem está comigo. Porque se Deus estiver comigo, eu posso todas as coisas. Como a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. O importante é se Ele estiver conosco, tudo é possível. Tudo é possível. Mesmo se a gente se acha tão sem capacidade como Moisés, mas Deus, nem falar direito eu sei. E Deus disse, o importante não é a sua capacidade, o importante é que eu estarei com você. E se eu estarei com você, os milagres vão acontecer. Então entenda isso, irmãos. Não importa se você acha que você não tem uma escolaridade, se você não fala direito, o importante é se Deus estiver com você. Se Deus estiver com você, os milagres vão acontecer. Se Deus estiver com você, você vai conseguir acessar o sobrenatural. O importante é quem está conosco, quem está do nosso lado. O importante é Deus. Deus que está conosco. Não importa se as pessoas não acreditam, não importa se as pessoas criticam, o importante é quem está do nosso lado. Maior é aquele que está conosco. Maior é Deus. Maior é Deus que está conosco. Então coloque a sua fé em ação. Tenha fé em Deus. Por quê, irmãos? Porque o homem natural nada entende. Mas o homem que é espiritual, a mulher que é espiritual, tudo discerne. E nós precisamos ser espirituais, porque nós somos espirituais, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres espirituais. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Então, irmãos, confie em Deus. Confie que Deus está com você. Se Deus está com você, o milagre vai acontecer. Apenas confie em Deus, no agir e no operar de Deus. Por quê? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor. Tudo vem de Deus. Os dons vêm de Deus. A unção vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por isso que é necessário nós termos uma comunhão com Deus. Porque é Deus que nos capacita. É Deus que faz todas as coisas. Nós somos apenas um instrumento de Deus. E quando você entender isso, quando a sua mente espiritual abrir, quando a sua mente entender que o importante não é se você consegue, o importante é se Deus está com você. Se Deus estiver com você, você vai conseguir. Se Deus estiver com você, você vai chegar no propósito de Deus. Você vai conseguir chegar na promessa de Deus. O importante é se Deus está do seu lado. E se Deus estiver do seu lado, ninguém pode impedir. Se Deus estiver do seu lado, ninguém vai conseguir impedir o que Deus vai fazer, o que Deus vai realizar através de você. Apenas tenha fé. Confie em Deus. Porque, como eu disse, Deus não precisa de capacidade humana. Olha para Pedro. Pedro era um simples pescador. Nem escolaridade ele tinha, nem falar direito ele falava. Era uma pessoa simples. Mas Deus estava com ele. E as pessoas que entendiam isso, que Deus estava com Pedro, elas receberam o seu milagre. A Bíblia vai dizer que as pessoas se posicionavam perto de um lugar onde Pedro sempre passava, porque ela sabia que Pedro ia passar por ali. E a Bíblia diz que elas se posicionavam, porque ela sabia que quando Pedro passava, só a sombra dele poderia curar elas. Elas não estavam ali esperando Pedro colocar a mão e orar por elas, não. Elas sabiam, elas entendiam que quem estava com Pedro era muito maior. Então elas ficavam ali se posicionando. Ela falou assim, Pedro vai passar. E a qualquer momento ele vai passar. E nós cremos que apenas se ele passar e a sombra dele nos tocar, a gente vai ser curada. E eles eram curados. Por quê? Porque eles acreditavam. Eles sabiam que quem estava com Pedro, que fazia milagres e maravilhas, eles acreditavam que não era a capacidade de Pedro, mas era quem estava com Pedro, que os milagres aconteceriam. Por quê? Porque quem estava com Pedro era poderoso.